Olá, gente! Nós vamos falar aqui sobre um assunto polêmico, bastante recorrente, sobre a greve dos caminhoneiros, sobre crise de empresas e o que isso afeta na economia no geral e na sociedade. E a gente vai falar um pouco sobre alguns contextos, sobre alguns conceitos filosóficos bastante trabalhados, sobre o liberalismo, em comparação com outras teorias. Nós estamos aqui com 4 convidados. Eu queria que vocês começassem se apresentando, começando pelas meninas. Olá, tudo bom? Meu nome é Sabrina Dantas, eu tenho empresa, né? Sou empresária. E eu vim aqui convidada por Giane, pelo programa, para expor um pouco do meu ponto de vista e como eu enxerguei e como foi difícil para mim essa fase da greve dos caminhoneiros, né? Oi, gente, meu nome é Ana Clara. Eu também tenho negócio próprio, sou empresária. E assim como Sabrina, eu queria falar um pouco também sobre como foi difícil, né, essa greve dos caminhoneiros de 2018 e como a minha empresa foi bem impactada por isso. E o meu nome é Laísa e eu vou estar aqui hoje falando e representando a sociedade como cidadã, dando meu ponto de vista em relação a tudo isso que a gente passou e, querendo ou não, afetou diretamente a sociedade, né? Eu sou Maria Clara e eu vou estar representando o lado dos caminhoneiros, a opinião e por que a gente parou. Meu nome é Gustavo Paulino, eu também estou representando os caminhoneiros. Certo. A gente tem, a greve dos caminhoneiros aconteceu em 2018, durou pouco mais de uma semana, né? Teve bloqueio de rodovias, a disponibilidade de alimento, né, ficou escassa, filas, né, estoques, enfim. Eu queria que Maria Clara ou Gustavo, que representam essa classe de caminhoneiros, né, a gente para ver como o ponto de vista deles como caminhoneiros se sentiram com a questão da alta de preços, né? A gente sabe que o contexto dessa greve foi uma alta no valor do barril de petróleo, 50% pelo menos. Teve uma crise na Venezuela, os acordos que estavam acontecendo na Organização dos Países de Exportadores no Petróleo também foram acordos um pouco prejudiciais com relação ao preço. Isso tudo caiu sobre o presidente Michel Temer, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é difícil a questão do combustível, né, para o trabalho. Não foi só o preço do petróleo, mas também foi do diesel, que aumentou muito, muito mesmo. E assim, né, pelo que eu estava vendo na TV, foi porque o preço do dólar aumentou muito também e o preço dos impostos, né, a inflação ficou muito alta. Então, a gente decidiu parar, sabe, porque a gente passa 10 horas na viagem, assim, visitando vários pontos e, tipo, cara, aumentaram, teve um preço absurdo, absurdo, absurdo. E, tipo, a gente não tem visibilidade, sabe? A gente trabalha muito para ter pouco, sabe? Receber pouco, no final das contas. E foi por causa disso que a gente, né, acabou parando lá e tudo mais. Eu tenho uma pergunta para os caminhoneiros, né, aqui. Então, vocês viveram junto com a gente, querendo ou não, vocês estavam mais preparados, porque quando começou a greve dos caminhoneiros, eu acho que ninguém tinha noção do quanto que isso ia afetar a economia brasileira e quanto isso ia afetar todas as empresas e tudo mais. E quando vocês começaram com essa greve, vocês realmente tinham o intuito, né, de parar tudo e realmente mostrar o poder dos caminhoneiros, ou foi algo que foi tomando um espaço maior na mídia e tudo mais e foi crescendo cada vez mais? Na verdade, foi tudo planejado, assim, 6 meses antes. A gente já pretendia parar quando a gente soube que
o valor do diesel ia aumentar, que é o principal combustível dos nossos caminhões. A gente sabia que ia ter um grande impacto na economia e por isso que a gente fez, porque se não tivesse fruto, não teria motivo para a gente fazer. Nós caminhoneiros, a gente é parte de 60% do transporte da produção brasileira. Então, tipo, 1,7 milhões de reais é tudo culpa dos caminhoneiros, que a gente viaja, a gente transporta, muitos fretes e produtos que a gente que vocês compram na internet, a gente que entrega, sabe? É tudo muita coisa da gente. A gente é o principal fonte de comércio brasileiro, comércio assim de internet, essas coisas. Principalmente na onda da pandemia agora, os pedidos pela internet aumentaram muito. Então a gente sabia que se a gente parasse, a economia ia despencar. Com certeza. A gente queria ouvir um pouco. A gente sabe que muitas pessoas ficaram muito assustadas, né, com tudo, com a paralisação, os alimentos, os estoques nos mercados, as prateleiras vazias. Isso rodou os jornais, né? A gente queria ouvir um pouco sobre a cidadã Laísa, que está por aqui, de como foi para ela, para a casa dela, para a família dela nesse período. Então, como os próprios caminhoneiros falaram, eles tinham intenção, eles sabiam que ia ser algo alastrante, que ia afetar diretamente a sociedade e a economia, porque afetou algo que a gente nem imaginava que era possível, como as escolas. Meus filhos não podiam ir para as escolas porque eles iam de ônibus e os ônibus tiveram que parar. Quando a gente ia fazer feira, não tinha alimento suficiente nos supermercados. A gente foi viajar e não pôde, estava tudo fechado, todas as rodovias, pneus queimados. Foi muita coisa que aconteceu, foi muito assustador. Foi tudo muito rápido, porque para os caminhoneiros foi algo planejado antecipadamente, mas foi um baque para a sociedade, foi algo de um dia para o outro. Claro que as mídias vinham avisando, mas, cara, não foi. Enfim, eu acho que vocês entendem que foi muito assim, pá, greve dos caminhoneiros. Ninguém E- estava preparado, né? Exato, e a gente não esperava que fosse algo tão assim, que fosse afetar tanto, entendeu? Fechou muita coisa, acabou muita coisa, enfim, foi muito assustador, de verdade. E Licença. assim, além Pode. disso, só para completar, eu como, né, com a minha empresa, como Maria Clara, que é caminhoneira, já havia comentado também, vocês já sabiam de como que os caminhões eles são importantes para toda a esfera da economia, né? Quando você para algo, acaba influenciando, impactando vários outros cenários, né? Sejam eles dos mais pequenos até as grandes empresas. Então, eu conheço, por exemplo, amigos de profissão, né, empresas que tiveram que fechar seus negócios porque ficaram com muito tempo parado e aí acabaram perdendo o lucro e tal, e acabaram falindo mesmo. E outra, por mais que tenha durado um certo período, não foi questão de um mês, 2 meses, né? Porque se tivesse sido isso, nosso estrago teria sido bem pior. Acho que nem teria como, sabe? Mas de qualquer forma, né? Voltando ao ponto, por mais que tenha sido uma questão de pouco tempo, você pensar que uma semana, vamos pegar uma semana aqui como base, uma semana sem os caminhões começarem a trabalhar, sabe, para transportar mercadoria, como é que a gente vai ter mercadoria no nosso estado, na nossa cidade? De onde que a gente vai tirar mercadoria? A gente depende dos caminhoneiros. É uma classe muito importante para todas as pessoas, sabe? Então, eu acho que por mais que tenha tido aumento do diesel, eu acho que não quero dizer que não fosse necessário, sabe? Mas as pessoas não estavam prontas para esse momento. Então, tipo, isso chocou todo mundo, os preços aumentaram. Então, não foi algo que durou uma semana, o preço aumentou, baixou, pronto, acabou. Não foi isso. Foi algo que durou uma semana, mas que ficou com marcas, sabe? Não foi de um dia para outro, tipo,
esse dia foi a greve e no outro tá tudo tranquilo. O preço do gás já baixou, tá tudo certo, não foi isso? O preço do Demorou gás para se erguer. demorou, é isso que eu tô querendo falar, exatamente. É porque o impacto acontece a longo prazo também, né? Então, como você está dizendo, a economia vai demorar a se recuperar. Então, por mais que tenha durado só, entre aspas, por volta ali dos 10 dias, os impactos, como Sabrina estava falando, foram a longo prazo, porque demorou para se recuperar. Sim, com certeza. A gente rodou entrevistas, né? Teve plantões nas televisões, reportagens, enfim. Foi uma coisa que realmente, como vocês falaram, chocou todo mundo. Foi uma coisa que veio sem esperar, né? Ninguém esperava por isso. E eu queria que vocês falassem, Clara, Ana Clara e Sabrina, que são donas de empresas. Como ficou os preços, né? A gente sabe que tem um ciclo econômico muito grande. Por exemplo, se você não tem um fornecimento com um valor razoável, ou se você nem tem o fornecimento, a cobrança em relação às prateleiras são maiores. E aí teve a questão do Estado ter que colocar uma tabela. Então, eu queria que vocês falassem como ficou isso dentro da empresa de vocês. Bem, quando, né, teve a greve dos caminhoneiros, pelo menos assim, na minha empresa, Treloso, acho que vocês conhecem, já viram no supermercado e tudo mais. Eu produzo biscoitos e tem muita coisa por trás disso. Eu preciso de uma matéria-prima. E como que eu ia receber essa matéria-prima se os caminhoneiros estavam com greve, não estavam trabalhando? Não tem como eu receber. Não tem como eu entregar as minhas demandas lá e tudo mais, e nem como receber. Então, eu não tenho nem como vender, ou até tenho, mas não tenho como entregar, e nem tenho como receber minha matéria-prima para produzir mais. Então, ficava um impasse muito grande na minha empresa, porque não tinha o que fazer. O que eu ia fazer? Porque se eu produzisse mais, primeiro que nem tinha como produzir mais, porque não tinha matéria-prima. E como é que eu ia vender para ganhar o dinheiro, sendo que não tinha como? Não tinha caminhão que pudesse levar para um supermercado ou essas coisas do tipo. Não tinha condições. Até porque, mesmo que tivesse alguns, eu tenho certeza que não foram 100% dos caminhoneiros que concordaram, mas as rodovias estavam paradas, estavam todas interditadas e não tinha condições. Então, isso afetou muito minha empresa, sabe? E só eu sei o que eu passei naquela época para conseguir me recuperar novamente. Acaba sendo até um ciclo, né? Às vezes, porque, tipo, de uma empresa, por exemplo, eu trabalho numa empresa, não sou dona, mas eu trabalho em uma, e acabou afetando até os funcionários, porque, por exemplo, como eu falei no início, aulas de faculdades e escolas foram canceladas, ou seja, professores pararam de trabalhar, voos de avião ameaçados de cancelamento por falta de combustível, ou seja, aeromoças sem trabalhar, prateleiras de supermercado vazia, ou seja, muitas pessoas que trabalhavam em caixas pararam de trabalhar. Até o trabalho dos cidadãos foram afetados. Algo que ninguém nunca imaginou. Foi algo muito grande. E outra coisa também, completando, né, a resposta em relação à pergunta de Amy, todo esse acontecimento, né, tem reflexo também nos preços, né? Todo mundo viu que além de faltar muitos alimentos nas prateleiras dos supermercados e coisas básicas que todo mundo precisa, os preços subiram absurdamente, porque aquela questão da oferta e demanda, né? Se eu que tenho a minha empresa eu não consigo fazer a entrega do meu produto, vai faltar no supermercado, no mercado em geral, e consequentemente vai ter que subir o preço para poder voltar ao lucro, né? E como a demanda está muito grande, acaba ficando pouca coisa para muita gente. Exatamente. Clara citou um conceito sobre a oferta e demanda, né? E às vezes a gente passa no dia a dia em alguns fatos como esse que a gente está colocando aqui, que existem conceitos
né, bastante estudado por filósofos, sociólogos, economistas, enfim. A gente colocou aqui sobre o tabelamento de preços, né, nos mercados, devido ao valor muito alto e à procura, né, sobre a demanda também. E aí a gente entra em intervenção do Estado na economia. O grande conceito que estuda isso, que coloca isso também como um tópico, é o liberalismo econômico, né? A gente viu que o setor do combustível, né, o setor dessa parte aí dos caminhoneiros, motoristas, afetou uma economia geral. Então, como o liberalismo fala, estudado também por John Locke, né, é um mal necessário, principalmente na economia. Então, se vocês souberem sobre isso, o que vocês pensam sobre essa intervenção no Estado, empresas, no trabalho de vocês, indiretamente também, e que afeta? Olha, eu particularmente tendo a minha empresa e o meu próprio negócio, né? Eu defendo e acredito sim no livre mercado e que quanto menos intervenção estatal, melhor, sabe? Eu acho que em um ponto todos nós aqui podemos concordar, até os próprios caminhoneiros, que tudo isso começou porque o Estado está muito inflado, sabe? Está muito grande e aumentou muito o preço do combustível, os impostos e tal. Então, se o Estado fosse menor e tivesse mais espaço para o mercado, para o livre mercado, para a concorrência e tal, muitos desses problemas já teriam sido resolvidos, sabe? Concordo plenamente com a opinião da minha amiga Ana Clara. Olha, eu acho que o Estado é importante, assim, para mediar algumas coisas, mas é que eles interferem tanto que chega a ser injusto. Vocês falaram do lucro de vocês, que vocês passaram perrengue e tudo isso, mas vocês não pararam para pensar no preço da gasolina, vocês não pararam para pensar em como a gente vai rodar, sendo que a gasolina está tão alta. Tem viagens que a gente demora 2, 3 dias nas estradas. Imagina quanta gasolina a gente ia, no caso diesel, né? Quanto diesel a gente ia comprar para abastecer esse caminhão. Vocês pensam na família de vocês, no lucro de vocês e na nossa família. A gente também quer, tipo, chegar em casa e dar o biscoito treloso ao nosso filho. A gente também quer isso, mas o Estado interfere tanto às vezes que ele chega a fazer coisas injustas e inimagináveis. A gente é a maior fonte de transporte do Brasil, mas mesmo assim não pensaram na gente antes de aumentar o preço do diesel a preços inimagináveis. Era quase impossível você pagar e ter lucro com a viagem. Eu entendo e concordo com você, Maria Clara. A gente vê que esse aumento está ligado direto com o Estado e que é ruim, na minha opinião, também como cidadã, porque, por exemplo, a gente sabe que o aumento do combustível está associado ao aumento do dólar e do petróleo no mercado internacional. Então, tipo assim, a partir do momento que passaram a servir de base para a política os preços da Petrobras, por exemplo, eles tiveram que decidir aumentar a frequência nos ajustes de mês ou diariamente, inclusive. E isso é muito ruim, porque quando aumenta lá fora, tem que aumentar aqui também. Por isso que, às vezes, a intervenção do Estado acaba sendo prejudicial para a gente. O grande problema que a gente teve que enfrentar foi porque, tipo, só começaram a enxergar pra gente, sabe, pros caminhoneiros, quando vocês perderam. Foi basicamente isso, porque, tipo, cara, não se aumenta o preço dessa maneira, tá ligado? Tipo, nós sendo caminhoneiros, pelo menos assim, pra mim, tá? Pra mim, eu quero o bem-estar meu, sabe? Eu sou muito individualista, eu quero o bem-estar meu e da minha família, o resto das pessoas não. Então, foi por isso que a gente tentou fazer esse protesto, sabe? Para poder isso chegar nos grandes líderes e a gente chamar a atenção de como a gente é importante para isso. Então, né? Eu entendo, mas eu acho que tempo é dinheiro. Então, a partir do momento que vocês começaram a tomar as rodovias e parar tudo de uma forma extremamente, sabe, tipo, forte, eu acho que vocês começaram a interferir na minha liberdade. Então, eu acho que
o governo, principalmente vários militares, vários locais, estavam certíssimos em chegar com medidas um pouco mais, como eu posso falar, mais de uma forma mais obrigatória, sabe? Mais ativa, para vocês saírem das rodovias, por exemplo, ou tirar os pneus, porque tempo é dinheiro. Eu quero botar minha empresa para produzir, eu não quero que ninguém me afete nisso. Por mais que eu entenda a posição de vocês, eu acho, beleza, acho necessário, mas tomar conta desse jeito que vocês tomaram, afetando várias empresas e afetando a liberdade de outras pessoas, eu acho que sim, foi muito necessário a entrada ativa da polícia e tudo mais, e é isso. A gente tem que produzir, e eu tô pensando no meu individual também, e principalmente nos meus funcionários, que são meus parceiros. Ali a gente funciona como uma equipe. Eu sei que se eu parei de produzir, se eu não consigo enviar uma demanda, se eu não consigo receber, como é que eu vou colocar eles para trabalhar? E o desemprego fica como? Então, a partir desse momento que vocês tomaram as rodovias, essas coisas do tipo, deixando algo muito forte, atrapalhou a liberdade de outras pessoas. Então, eu já começo a ser contra a partir desse ponto. Ah, mas sim, também eu sou contra. Tipo, você tá falando que tempo é dinheiro? Tá, ao mesmo tempo que você tá enriquecendo, eu tô empobrecendo. E aí? Tu acha que é justo? A liberdade é essa, então a liberdade é basicamente pra vocês? Cara, Não, eu não acho isso. ué, Mas acabou de falar isso. não, eu acho que vocês não podiam ter aumentado nesse ponto que vocês aumentaram, ter deixado. Inclusive, aumentaram tanto que acabaram perdendo a razão, porque acabaram. A ideia de vocês inicial era muito, muito positiva. Vocês tinham uma finalidade muito positiva, mas acabaram sendo levados pelo emocional e entrando com violência. Tanto que, como a nossa empresária aí falou, tiveram que acionar os militares para desbloquear as vias e chegou num ponto tão alastrante que tiveram que colocar até as Forças Armadas, a PRF, porque vocês estavam muito, muito agressivos. Foi aí que começou a ficar mais assustador do que já estava. Acabaram perdendo a razão. Assim, não sabia que a gente estava sendo agressivo. Eu pensei que vocês tinham colocado, pelo menos o governo tinha colocado, a interferência da polícia, porque, né, tipo, vocês queriam que a gente saísse do caminho para vocês poderem, né, fazer o transporte. A gente não estava sendo agressivo, a gente só estava fazendo a greve. Claro, quando a gente pediu às Forças Armadas, os militares, a polícia pediram para vocês saírem, vocês não quiseram. A gente pediu com educação e vocês não quiseram. Foram agressivos verbalmente e partiram para o físico depois. Quiseram lutar com a polícia, não quiseram sair, como a nossa empresária falou, afetando diretamente a nossa liberdade. Perderam a razão. Cara, mas o problema não foi esse, cara. Tipo, vocês acham que só vocês podem ter liberdade, entendeu? Tipo, é exatamente isso que eu falei. Ao mesmo tempo que Sabrina tá querendo que a empresa dela enriqueça, eu também quero, sabe? Pô, trabalho duro que só, passo umas 10 horas na viagem, dias e meses viajando pra, sei lá, ganhar um salário mínimo. É isso. Então, Mas, cara, tu entende que, tipo, eu tô atrás da minha liberdade, mas sem afetar o próximo. Vocês afetaram toda uma sociedade. Chegaram a estados, isso se tornou algo grande. Vocês acabaram, como é que eu posso dizer? Vocês acabaram dando ideia para outros estados fazerem a mesma coisa. Se tornou algo enorme. Vocês acabaram, não era, tô lutando pela minha liberdade, vou fazer meu negocinho aqui. Não, vocês fizeram isso prejudicando todo mundo. exato. Isso não... Olha, Não, nesse momento, exatamente por isso. Tu queria mesmo que a gente saísse da frente, para vocês ignorarem o que a gente tava fazendo, para continuar o aumento do diesel e a gente, pô, não ter quase nenhum lucro com isso. Tu quer mesmo que a gente faça isso? Pô, assim, por isso que eu falo que o problema tá lá no início, sabe? Na intervenção do Estado e como que o preço subiu absurdamente.
Eu concordo, sim, que vocês tiveram que fazer a manifestação e toda essa paralisação, porque foi algo necessário. Que, como você mesmo disse, vocês ganharam visibilidade após isso, e foi possível ver que se para uma parcela bem aqui, que pode parecer bem pequena, acaba influenciando toda a sociedade, sabe? Então, eu acho que para isso foi importante, sim. É claro que afetou a todo mundo e durou muito tempo, assim, né? Uma semana, mais do que se imaginava no início, acredito eu. Então, é o que eu tô falando. Eu acredito que o problema tá na intervenção do Estado lá no início, sabe? Se não fosse, talvez se fosse uma empresa privada, isso nem teria acontecido. E A gente tem aqui dois pontos de vista, né? O do empresário e do caminhoneiro. Por exemplo, Sabrina precisa do tempo para o lucro da empresa, não pode parar, porque mais de uma semana é muita coisa, acredito eu, para uma empresa. E para Gustavo e para Maria Clara também, a liberação das rodovias era como apagar tudo que eles tinham construído até agora, tudo que eles vinham lutando. Depois de uma semana, acho que 10 dias, as rodovias foram liberadas. O que significa isso para vocês, assim? Essa liberação não foi da parte de empresários que foram lá e liberaram, não foi da parte dos caminhoneiros, porque eles não queriam isso, foi da parte do Estado. E o que a liberação das rodovias pelo Estado representa para vocês? Tanto da parte de empresárias, quanto da parte do cidadão, que precisava do alimento, quanto da parte dos caminhoneiros que precisavam manter aquilo ali para que as pessoas vissem a luta deles contra o alto preço. nesse caso, eu concordo com a intervenção estatal. Assim, eu entendo o ponto de vista da cidadã Laísa e da empresária Sabrina de que a gente parou o comércio, a gente realmente parou o comércio, mas não ia fazer diferença a gente continuar carregando e parar. A gente parou, foi a melhor solução. Vocês não entendem porque vocês só veem o dano agora, vocês não iam ver o dano do futuro. Se a gente continuasse, tinha muitos caminhoneiros pensando em desistir, porque o preço do diesel estava muito alto, não tinha lucro nenhum. Então, para que continuar 3 dias nas estradas se você não tinha lucro nenhum? Muitos caminhoneiros estavam pensando em desistir. Então, tipo, o que a gente fez, essa greve, teve um impacto menor do que se a gente deixasse correr. Se a gente deixasse correr, a economia ia cair alarmantemente e não ia conseguir recuperar assim tão fácil. Eu sei que não foi fácil, eu sei que, tipo, muita da economia se perdeu e os preços aumentaram, mas foi uma coisa de 10 dias, comparado a um problema que poderia ser, tipo, de um mês, um ano, ou até mais, se a gente vê um cenário caótico de verdade. E teve até o nosso presidente, que ele levou um impeachment, nosso antigo presidente, né? Ele levou um impeachment, então ia ser mais caótico ainda. A gente ia ter uma crise na economia, uma crise política, e só ia gerar mais coisa ruim, mais problema. E nessa parte que o Estado interveio, que o Estado mandou tirar da rua e disse, olha, a gente vai baixar um pouco o preço do diesel e tal, e fez um acordo, essa intervenção estatal foi boa. Por isso que eu acho que depende de como o Estado intervém. Depende se ele intervém para o bem geral ou para o bem de uma massa pequena. Porque todo mundo sabe, e não adianta fingir, que a política brasileira é corrupta. Senão nós seríamos um país assim muito rico, porque a gente tem para exportar, para importar, a gente tem muito dinheiro, só que a gente é corrupto. Então, nessa parte, a intervenção estatal foi boa. Essa parte de ele diminuir a violência foi boa, tirar a gente da rua foi boa. Pelo menos ele não tiraram a gente da rua com spray de pimenta ou batendo e obrigando a gente a sair. Eles fizeram um acordo com a gente que diminuiu o preço do diesel para a gente desocupar o local e deixar o comércio correr novamente. Acho que você falou bem agora, acho que soube se expressar realmente bem. Eu concordo, eu não tô dizendo que não acho que não é para ter uma, tipo assim, uma greve, porque quando a gente, né, tipo, nós, brasileiros e tal, quando a gente quer algo e tudo mais, né, geralmente, né, se faz uma greve para expor um ponto de vista e tudo mais. Só que eu só não concordei com o extremo, entende? Eu acho que, eu não sei, na verdade, porque a gente às vezes quer entender o lado do outro, mas é muito difícil se posicionar, tipo, e ficar com a mesma cabeça, até porque eu não sou ninguém aqui, não sou nem caminhoneiro, então eu não consigo ter o mesmo ponto de vista, sabe?
mas eu acho que extrapolou. Foi essa a minha definição para a greve dos caminhoneiros, sabe? Eu acho que podia ter tido, mas ao mesmo tempo que, né, ia acontecer, acho que não precisava de assim, tipo, tanto tempo, sabe, com tudo parado. E aí eu acho que foi isso que me incomodou mais, entende? Dois pontos de vista bem diferentes, na verdade, né? De profissões, de como o lucro vem. Enfim, a gente abordou vários pontos importantes aqui, que são conceitos bem estudados, na verdade, e que de uma forma bem direta a gente conseguiu colocar aqui dentro da visão de cada um, tanto do empresário como do cidadão, quanto dos caminhoneiros. A questão da violação à liberdade do outro, né? A questão da intervenção do Estado, um setor economicamente frágil que afetou toda a economia brasileira. E a gente está chegando ao fim. Eu queria agradecer a participação de cada um aqui, por vocês terem vindo e falarem o ponto de vista, como que é a realidade de vocês. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Prazer. Eu agradeço pela oportunidade de poder mostrar o nosso ponto de vista.